Se você, como eu, usa óculos, você sabe quão ruim é enxergar sem eles. Como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho alguns livros, alguns gibis, eu leio bastante, e só de pensar em fazer isso sem óculos eu já imagino o tormento que seria. E aí eu te pergunto, quando e como surgiram os óculos? Como as pessoas viviam antes deles? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Bem, hoje em dia você chega a uma certa idade, começa a não enxergar tão bem quanto antes e você tem que usar óculos. Ou, talvez igual a mim, você já criança nota uma série de problemas, nota que não enxerga tão bem e tem também que usar óculos. No passado não era diferente, mas sem essa invenção maravilhosa as pessoas tinham que dar um jeito. No início, a primeira solução que aparece aqui pra gente se dá na hora da leitura. As pessoas têm que usar alguma coisa para ampliarem as letras. E quem diz pra gente como isso acontece ali de início é o historiador Plínio o Velho, que viveu ali no século I depois de Cristo e disse que o imperador Nero utilizava uma esmeralda para ampliar as letras na hora da leitura. Ptolomeu, que viveu ali meio que na mesma época, também no século I, já falava do uso das lentes convexas para ampliar as letras. Curiosamente, como muitas outras obras, na verdade, a obra de Ptolomeu só sobreviveu devido a uma tradução para o árabe. Ela ficou perdida durante muito tempo e no século XII foi traduzida para o latim e voltou a circular na Europa. Foi mais ou menos nessa época que começa a aparecer uma série de estudos e desenvolvimento de lentes de leitura, como por exemplo essa imagem aqui de um estudo do Roger Bacon. E é só a partir desse momento que a gente começa a ter uma coisa minimamente parecida com os óculos que a gente usa hoje em dia, embora tenha uma longa distância até chegar neles. Um detalhe interessante, um momentinho aqui para a gente falar de etimologia, ou seja, a história das palavras. A palavra que a gente usa aqui em português é óculos, não é? Que em latim é a mesma palavra, vejam só, para olho. Já em inglês eles usam eyeglasses, que significa literalmente olho e vidro, porque era isso que a galera fazia. Eles começaram a colocar um pedaço de vidro convexo em frente aos olhos e assim ampliar o que eles viam. Ou seja, essas primeiras formas de óculos que aparecem ali muito tempo atrás ainda eram bastante primitivas se a gente for comparar com o que a gente tem hoje em dia. E quando os óculos aparecem, eles começam a aparecer em diversas fontes. Por exemplo, aqui num sermão que aparece pra gente, do dominicano Giordano de Pisa, de acordo com o livro Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes, de Vincente Hilardi. De acordo com o autor, o dominicano disse ali em 1306 que mal fazia 20 anos que essa nova invenção foi criada. Ele próprio já tinha conversado com o inventor dela. Mas e quem é que foi esse inventor? Quem é que inventou os óculos? Você já ouviu falar? Você sabe quem inventou o avião, o telefone, a lâmpada, mas e os óculos? Quem inventou essa coisa tão importante que está em tudo quanto é lugar? Difícil, né? Talvez você não saiba, mas eu vou te contar aqui. Durante muito tempo se acreditou a invenção dos óculos ao Salvino degli Armani. Inclusive, se você visitar hoje em dia o túmulo dele, lá vai estar escrito: ele inventou os óculos. Só que, bem, como muita coisa na história, como eu sempre digo para vocês, isso é mentira. Eu vou resumir aqui um pouquinho a história dessa mentira. Lá no monastério dos frades dominicanos na cidade de Pisa tem um manuscrito que fala sobre a invenção dos óculos. O frade Alessandro Spina diz nesse manuscrito que aprendeu a fabricar os óculos através de alguém que sabia como fazer isso, mas não queria muito bem divulgar. E como o nome do inventor não foi divulgado, algum tempo depois, Salvino degli Armani acabou sendo considerado como o criador dos óculos. É o que conta aqui pra gente o historiador Edward Rosen no artigo The Invention of Eyeglasses, publicado na Revista de História da Medicina da Universidade de Yale. Mas e por que essa pessoa não quis divulgar o seu nome, o que acabou fazendo com que outro tomasse o crédito? Por que Spina não divulgou o nome dela? Durante muito tempo se acreditou que na verdade Spina só não quis divulgar o nome do autor, mas alguns estudos mais recentes, mais recentes ali dos anos 70, o que é bem recente para a história, mostram que na verdade foi o inventor que não quis divulgar. E ele fez isso porque, ele quis esconder o seu invento. Porque quanto menos pessoas soubessem sobre ele, mais ele conseguiria lucrar sobre esse invento. E é uma ironia muito grande que essa vontade de lucrar com sua invenção, que realmente foi tão importante pra gente, foi o que fez com que seu nome fosse
esquecido da história. Mas voltando aqui um pouco, vou mostrar algumas imagens para vocês. O primeiro momento em que a gente vê uma imagem sobre óculos na história é em 1352, quando a gente vê ali Tommaso de Modena escrevendo e portando essa invenção. E depois disso, ao longo dos séculos, vão surgindo vários retratos de várias pessoas, principalmente membros do clero, utilizando os óculos. Como, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E sobre isso, sobre esses retratos, eu quero te lembrar uma coisa que é sempre muito importante. Primeiro de tudo, um retrato não mostra necessariamente como uma pessoa era, mas sim como ela queria que fosse vista. É praticamente a mesma coisa que as fotos do Instagram hoje em dia. Então as pessoas eram retratadas como fortes, poderosas, inteligentes, mas principalmente poderosas. Ler livros não era uma coisa para todo mundo, não era qualquer um que poderia ter uma parede de livros como essa aqui, porque livros eram caros, livros eram inacessíveis. A leitura, idem, não eram todos que sabiam ler, era um número bem pequeno na verdade. E, acima de tudo, ter um par de óculos para conseguir ler era algo caríssimo. Trabalhar vidro não era algo muito fácil, tampouco muito barato naquela época. Portanto, ser retratado com óculos significava que você era uma pessoa que lia. Consequentemente, você era uma pessoa poderosa. Parte disso, parte dessa ideia sobreviveu ao longo do tempo. Não atuou durante muito tempo e, de certa forma, até hoje, quando um personagem em alguma obra é retratado como inteligente, ele é retratado utilizando óculos. O que, é claro, não é algo muito verdadeiro, e eu tô aqui como exemplo vivo disso. Mas bora voltar para a história. Em 1604, Johannes Kepler, de quem você provavelmente já ouviu falar nas suas aulas, publica um estudo intitulado Ad Viteliomen Parautopomena, que espero eu tenha pronunciado certo em latim. Eu acho que pronunciei, senão um demônio já teria sido sumonado aqui do meu lado. E nesse estudo ele fala sobre como as lentes, na verdade, corrigem uma distorção que é causada pela miopia. Algo que você com certeza também já estudou nas suas aulas de física, e aqui é contado pra gente no livro Optics, The Science of Vision, de Vasco Ronti. Ou seja, a partir ali do século XVII, a partir de Johannes Kepler, a gente vai tendo mais explicações científicas sobre os óculos. E a partir de agora ele já era menos só um pedaço de vidro comum, ou pelo menos um pedaço de vidro sem muita explicação, que você colocava no seu rosto apenas para ampliar as imagens. Ou seja, as coisas começaram a melhorar pelo menos um pouquinho, para quem como eu não enxergava direito. Só que até então a gente falava só nas lentes convexas para miopia e presbiopia. Só que aí no século XVIII, Benjamin Franklin, aquele famoso norte-americano da nota de $100, cria as lentes bifocais. Um passo bastante importante, e logo depois o astrônomo George Airy cria lentes que podem também corrigir o astigmatismo. E por isso eu agradeço imensamente. Mas é claro, você provavelmente está se perguntando, e se você não está, você deveria. Mas de Oriente? Eu só falei do Ocidente aqui até então. O Oriente inventou uma série de coisas que a gente acha que são ocidentais, como a pizza, o macarrão ou o foguete. Será que eles também não inventaram os óculos? Durante muito tempo, se acreditou que sim. Ali nos anos 70, o professor Rishi Kusami, num artigo publicado na Revista Britânica de Oftalmologia, afirma que um poeta hindu chamado Vyasatirtha tinha a posse de um par de óculos em 1520. Só que todas as datas em que os óculos vão aparecer em documentos do Oriente são posteriores ali à invenção dos óculos na Itália. Sendo que com o renascimento comercial e com o grande desenvolvimento comercial da Itália, muitos desses óculos vão ser enviados para diversos lugares do mundo, incluindo para o Oriente. E bem, depois de Franklin e Airy, os óculos se desenvolveram bastante, se desenvolveram muito, até chegar no que a gente tem hoje. Algo comum, algo simples, algo banal que muita gente tem acesso. Mas, antes de terminar esse vídeo, uma menção simples aqui ao óculos de sol, que eu não podia terminar esse vídeo sem falar dele. Joseph Needham, no seu livro Science and Civilization of China, o livro que já apareceu aqui anteriormente ali na história do papel higiênico, afirma que os óculos de sol, porém, sem nenhum tipo de correção da visão, o que é bastante importante, aparecem de forma independente aos óculos que eu estou citando tanto aqui nesse vídeo. Eles aparecem ali na China, no século XII, como um pedaço de quartzo bastante fino que o pessoal colocava na frente dos olhos para esconder as expressões faciais e mascarar o que o pessoal estava sentindo em alguns procedimentos ali da corte. Ao mesmo tempo, os inuites utilizavam também uma coisa parecida com os óculos para diminuir a luminosidade e conseguir enxergar em lugares bastante claros. E mostrando que para vocês parece até algo bastante futurista, embora fosse extremamente simples. E bem, é basicamente isso, mas antes de terminar esse vídeo, tenho que dizer que a ideia para fazer esse vídeo aqui veio de alguém que assistia um outro vídeo meu e comentou:
No caso foi o Henrique Pupo, que comentou lá no vídeo sobre a história do boné e deu algumas sugestões de temas. Bem, obrigado, Henrique. Esse vídeo não existiria sem você. E você que está aqui assistindo, você tem alguma sugestão para algum tema? Bem, se você tem, comenta aqui embaixo. Quem sabe ele não acaba virando um vídeo também. E bem, de resto, é isso. Obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, curta, comente, mostre para os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E bem, espero que a gente se veja na semana que vem. Um abraço.